Queridos irmãos e irmãs em Cristo, paz e bem, quero falar para vocês sobre uma questão que muitas pessoas às vezes nos questionam e nos procura até para tirar suas dúvidas. Uma diferença entre imagens e ídolos. Imagens e idolatria. Imagem não é o mesmo que ídolo. Chama-se ídolo uma imagem falsa, um simulacro, digamos assim, que seja caiado, que se atribui à vida própria, conforme explica o profeta Abacuque no capítulo 2, versículo 18. Eis o que se claramente indica Abacuque, dizendo: ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra, muda, desperta. Ao se encontra em Abacuque, no capítulo 2, no versículo 19. Reza a Bíblia no livro de Josué. Josué prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor e assim permaneceu até a tarde, imitando a todos os anciãos de Israel. Josué capítulo 7, versículo 6. Josué prostrou-se diante da arca. Terão sido idolatria Josué e os anciãos de Israel? Claro que não. Foi Deus ainda que ordenou a Moisés levantar uma serpente de metal. Números 21, versículo 8. E todos os que olhassem para ela seriam curados. Ora, que olhar é esse que confere uma cura milagrosa diante de uma estátua de metal? Temos as provas de como esse culto era já uma pré-figura do culto a Deus nas palavras de São João, que diz que tal serpente era o símbolo do Cristo crucificado. Bem como ergueu Moisés a serpente no deserto, assim cumpre que seja levantado o Filho do Homem. Nós vemos isso lá no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 14. Por acaso caíram também Moisés e São João e até o Espírito Santo, autor da Sagrada Escritura, em crime de idolatria? É claro que não. A idolatria consistiria em achar que a divindade está em uma estátua, por exemplo. Ou seja, teríamos que colocar alimentos para as imagens, como faziam os romanos, os egípcios e os demais povos idólatras. Teremos que achar que Deus e os santos são a mesma coisa, a mesma pessoa. No fundo, seria dizer que São Benedito não é nem foi São Benedito, mas foi Deus e etc. Que Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, não é a Mãe de Jesus, ela é Deus. E os católicos não dizem isso, não fazem isso. Nunca se ouviu algum católico defendendo que o santo era Deus. Mesmo porque isso seria cair em um panteísmo, defendido por Calvino e Lutero em alguma de suas obras. Mas se dizer que os católicos adoram os santos, eles teriam que dizer que São Benedito, por exemplo, não é São Benedito, mas Deus. E ainda mais difícil, os católicos teriam que afirmar que São Benedito é estátua, uma espécie de amuleto mágico. Estou dizendo isso somente para dar um pouco de exemplo. Muitos ataques que às vezes nós encontramos de pessoas que às vezes não sabem fazer uma diferenciação entre idolatria, ídolo e imagens sagradas. Alguns protestantes argumentam que só é possível fazer imagens quando Deus expressamente permite. Pergunta-se, onde está essa norma na Bíblia? É uma contradição dos protestantes, pois tudo para eles está na Bíblia. Todavia, para condenar os católicos não é necessário a Bíblia. Queridos, nós podemos dizer que nenhum católico acredita que o santo seja Deus, ou que ele seja a madeira da estátua, como uma divindade. Logo,
Não há idolatria possível, visto que esta consiste em adorar um falso Deus. Deus proíbe a idolatria e não o uso de imagens. O mesmo Deus, no mesmo livro do Êxodo, em que proíbe que sejam feitas imagens, manda Moisés fazer 2 querubins de ouro e colocá-los por cima da Arca da Aliança. Você vê lá em Êxodo capítulo 25, versículo 18 ao versículo 20. Manda-lhe também fazer uma serpente de bronze e colocá-la por cima de uma haste para curar os mordidos pela serpente venenosa. Números capítulo 21, versículo 8 e 9. Manda ainda a Salomão enfeitar o templo de Jerusalém com imagens de querubins, palmas, flores, bois e leões. 1 Reis, capítulo 6, versículo 23 a 35. E capítulo 7, versículo 29. Ora, amados, se Deus manda fazer imagens em várias passagens das Escrituras, por exemplo, Êxodo 25, 17 e 22, 1 Reis 6, 23 a 28, 1 Reis 6, 29, Números 21, 4 a 9, 1 Reis 7, 23, 20 a 26, 1 Reis 7, 28, etc., e proíbe que se faça imagem em outras, deduz uma: ou Deus é contraditório, ou fazer imagem não é idolatria. Portanto, fica claro que o erro não está nas imagens, mas no tipo de culto que se presta a elas. Os judeus, saindo da dominação egípcia, um povo idólatra, tinha muita tendência à idolatria. Basta ver o que aconteceu quando Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei e encontrou o povo adorando o bezerro de ouro, como se ele fosse uma divindade, um amuleto. É claro que, como permitia um povo com a sua tendência à idolatria, buscando o seu bel prazer, fizeram as suas imagens. Nas imagens católicas se representam os santos, que são pessoas que possuem virtude, que a tornou ao mesmo tempo pessoas na busca de Deus. São Paulo diz: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nas catacumbas nós podemos encontrar em toda parte imagens e estátuas da Virgem Maria. Prova que tal culto existia no tempo dos apóstolos e foi por eles praticado, ensinado e transmitido à posteridade. Uma das imagens de Nossa Senhora, segundo a tradição, foi pintada por São Lucas e está na Catedral de Loreto, exposta à veneração dos fiéis. Ora, essa é a tradição. Foi o próprio São Lucas que pintou a primeira imagem sacra, a imagem da bem-aventurada sempre Virgem Maria, a Mãe de Deus. As imagens católicas representam pessoas virtuosas, virtude essa que provém da graça de Deus. O mesmo não se dava na idolatria, pois os povos idólatras representavam as virtudes e os vícios de seus ídolos. O Concílio de Trento formalmente e legitimou o uso das imagens. As imagens de Jesus Cristo, as imagens da Mãe de Deus, dos outros santos, podem ser adquiridas e conservadas, sobretudo, nas igrejas, e que lhes podem prestar honra e veneração. Não porque há nelas qualquer virtude ou qualquer coisa de divino, ou para delas alcançar qualquer auxílio, ou porque se tenha nelas confiança como os pagãos de outrora, que colocavam a sua esperança nos ídolos, mas sim porque o culto que lhes é prestado dirige-se ao original e representam de modo que as imagens que possuímos, diante das quais descobrimentos de nossa própria divindade numa busca que venha do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, lê-se nos atos deste concílio de Nicéia, por exemplo,
Nós recebemos o culto das imagens e ferimos de anátema os que procedem, porque aqueles que renegam verdadeiramente o culto ou devoção das imagens sagradas, da Virgem Maria ou dos santos. Fica claro na Sagrada Escritura, como acima eu já tenho mencionado para vocês, Deus proíbe os ídolos e deve-se fazer uma diferenciação entre ídolos e imagens sagradas. Deus te abençoe com a profusão do Espírito Santo de Deus. Deus esclareça o teu coração com a luz do Espírito Santo. Você paz e bem. Deus te abençoe e te proteja sempre. Amém.